Olá, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia de episódio novo do nosso Intríade. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. E eu quero mandar um abraço especial para todos os trabalhadores, inclusive para o trabalhador que está desempregado, que não está trabalhando. Que Deus tenha misericórdia de você e abra uma porta. Bom, uma porta de emprego, lógico. Hoje, primeira quarta-feira do mês, a gente tem um episódio diferente, que é o nosso Encontros com Jesus. Quando eu converso com vocês e reflito junto com vocês a respeito dos encontros que a Bíblia nos traz, que pessoas tiveram com Jesus. Então eu tenho hoje um encontro maravilhoso, lindo e que tem muitas lições, especialmente lições a respeito do chamado. Quando Deus chama uma pessoa para servir, quando Deus chama alguém para o ministério, como ele, na sua multiforme graça e sabedoria, sabe o que está fazendo, mesmo quando a pessoa chamada se imagine inadequado, mesmo quando as pessoas no entorno também achem que aquela pessoa não é suficiente e é inadequada para responder aquele chamado. Eu vou falar sobre Mateus, o encontro de Mateus com Jesus, a chamada de Mateus, quando Jesus, na coletoria, vê Mateus e o chama para o servir. Essa história está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, algumas versões dizem Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Bom, esse encontro de Jesus, né, de Mateus com Jesus, na verdade, Jesus de fato encontrou Mateus. Jesus tinha vindo já de uma jornada de curas e milagres, ele tinha libertado lá o endemoniado lá de Cafarnaum, se você for ver lá, aliás, o paralítico lá de Cafarnaum. Jesus já havia acalmado uma tempestade e já tinha curado o endemoniado gadareno. E ele está nessa jornada, provavelmente cansado, mas ele também está fazendo uma espécie de seleção e de chamada daqueles que iriam segui-lo e servi-lo e seguir adiante levando o seu evangelho. E ele passa por uma coletoria, ou seja, uma espécie de posto de coletagem de impostos, tá? E ali estava um homem que, como o seu nome judeu, o seu nome hebreu era Levi, que nesse caso é o nosso Mateus, que nós conhecemos até por conta ali aqui no Evangelho de Mateus. E ele chama Mateus para o seguir. Na verdade, aquele chamado foi bem estranho para os discípulos e foi estranho para o próprio Mateus. Por quê? Mateus era um publicano. Os publicanos, eles eram aqueles que lidavam com dinheiro público. Só que o povo de Israel, o povo judeu, estava sob o domínio do Império Romano. Portanto, devia para Roma impostos, contribuições. Só que o Império Romano, logicamente, para diminuir o custo dessas cobranças e para ter serviço, para ter mão de obra mais barata, usava os próprios patrícios dos judeus para fazer esse tipo de serviço. Inclusive, em algumas situações, era até vendido para algumas pessoas importantes, mesmo dentro da nação do povo de Deus, no caso de Israel, o direito de fazer essa cobrança. Agora imagina, eu tenho um publicano que é judeu, que está a serviço de Roma, que é o império dominante. Só o fato de esse povo aqui estar sendo taxado aqui de cima já é difícil. Agora imagina que esse publicano, para ele poder ganhar um pouco mais, ele precisava sobretaxar os seus, porque o Império Romano colocava nas mãos deles o direito de fazer a cobrança
com um valor X que viria para Roma. Porém, eles poderiam acrescentar a isso aquilo que eles iriam ganhar. Então, o comissionamento deles era colocar sobre o valor devido, estabelecido por Roma, um valor a mais. Então, imagina o que é um povo vivendo sob esse peso, e esses publicanos, uma boa parte deles eram desonestos e praticavam muitos abusos para ganhar muito dinheiro. Inclusive, eram pessoas muito abastardas financeiramente, eram ricas, tinham tudo, enquanto o seu povo graçava na miséria. Portanto, eram pessoas que, de fato, eram odiadas pelos judeus. E aí Jesus, um judeu, um mestre, um rabi lá da Galileia, já tinha alguns dos seus discípulos, passa na coletoria e chama exatamente esse moço para compor o seu quadro de discípulos. Provavelmente, os outros discípulos não ficaram muito confortáveis com aquilo. Não era fácil para eles terem que conviver no dia a dia, terem que ter um relacionamento, por mais distante que fosse, com um publicano. Agora, imagine o que é terem que conviver dentro de uma equipe onde esse publicano estaria inserido. Eles não entendiam o propósito de Deus quando chama uma pessoa. E é interessante que quando Mateus é chamado, imediatamente ele larga tudo e passa a seguir Jesus e passa a servir Jesus. E é maravilhoso quando a gente vai nas entrelinhas, quando a gente vai dar uma pesquisada e vai entender como Jesus lida com as diferenças, como Jesus lida quando ele chama alguém. Talvez você mesmo se pense, se veja inadequado para servir a Deus. Talvez muitas vezes, lá, até mesmo dentro lá da igreja que você serve, você que já foi chamado para a salvação, se acha inadequado para exercer qualquer tipo de atividade de ministério, de trabalho dentro da igreja. Há muita gente que se acha inadequado e fica pensando assim, bom, eu primeiro vou organizar minha vida, vou abandonar algumas coisas que eu faço para poder servir e seguir Jesus. Mateus não fez isso. Ele imediatamente seguiu Jesus. Ainda que os discípulos de Jesus não tenham entendido aquela postura de Jesus, mas eles, em obediência, se mantiveram ali. Acontece que o próprio texto, logo no versículo 10, já mostra Jesus comendo à mesa com esses pecadores, não só com Mateus, mas agora com outros publicanos. Subtende-se aí que Mateus deva ter convidado os seus amigos e dizendo para eles, olha, eu encontrei alguém que fez um sentido totalmente diferente para a minha vida e fez o seu trabalho de evangelista. Veja que coisa linda. A gente não tem noção do que Deus pode fazer com aquela pessoa que a gente às vezes enxerga no nosso dia a dia, a gente olha no nosso entorno e diz, esse aí não tem jeito. Tem sim. Com Jesus tem jeito. Ele pode agir de uma forma tão graciosa e tão poderosa e transformar alguém inadequado, odiado e odioso em um discípulo, em um servo, em um evangelista. Ali naquela mesa, com os discípulos, os pecadores, estavam os fariseus que, olhando, estavam escandalizados e questionaram os discípulos, dizendo, você não está vendo, vocês não estão vendo isso? O mestre de vocês está à mesa com os publicanos e pecadores. Como é que pode isso? É claro que essa liberdade que eles tiveram de comentar isso com os discípulos mostrava também, de alguma forma, que havia um certo incômodo nos próprios discípulos. Mas Jesus, ouvindo, disse para eles, olha, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. É essa a perspectiva de Jesus. Quando ele chama alguém, quando ele busca alguém, quando ele investe alguém de poder para promover o evangelho, ele está pensando nessa pessoa e nas pessoas que essa pessoa pode alcançar, que são os doentes, os enfermos, no sentido
mais poderoso desta palavra, aqueles que estão com a doença eterna do pecado e que precisam de salvação. E é interessante quando Mateus abandona, larga, deixa ali a coletoria, que era um lugar e era uma posição muito privilegiada para ele, no sentido das finanças, do dinheiro, de ele poder ter realmente muito dinheiro, de ele poder ter uma vida confortável financeiramente falando. Mateus não pensa, deixa lá. Mas existe um autor que diz que ele traz consigo uma coisa. Dali, daquela sua vida, ele traz a sua pena. Ele traz a sua caneta. E que coisa linda, porque nós vamos ver na Bíblia Sagrada várias pessoas que Deus usou a partir daquilo que eles trouxeram para Jesus. Lembra do menino que trouxe apenas 5 pães e 2 peixinhos e Jesus pegou aquilo e alimentou uma multidão? É assim que Jesus faz. Aquilo que você tem pode parecer mínimo para você. E agora, eu gostaria de direcionar para você que está sendo chamado por Deus para fazer alguma coisa na sua obra e está dizendo, eu não sei fazer nada, só o que eu tenho é isso aqui, o que eu aprendi foi isso aqui. Essa é a sua pena. Se você olhar o Evangelho de Mateus, é um evangelho riquíssimo, porque Mateus teve o cuidado de ser minucioso e sistematizar os ensinos de Jesus. Esse foi o papel, ele trouxe a sua pena, porque ele seria usado poderosamente para que depois de tantos anos, em outros lugares do planeta, do outro lado do mundo em relação ao mundo que ele estava vivendo, em outro tempo, em outro milênio, a gente pudesse estar aqui, agora, hoje, falando sobre ele, falando sobre Jesus e podendo conhecer os ensinamentos de Jesus. Porque ele resolveu trazer a sua pena, a sua caneta, o seu talento. E Jesus usou exatamente isso. Qual é o seu talento? Qual é a pena que você está trazendo? Qual é o instrumento que você tem? Que tipo de conhecimento, de potencial você tem que você pode oferecer para Deus? Você pode dizer, só o que eu sei fazer é cantar. Deus vai usar você na música. Mas eu gosto de dançar. Seja lá o que for. Deus pode usar você. A necessidade o que é necessário traga para Jesus. Não importa quão inadequado você possa parecer que seja, se você está ouvindo muitos comentários contra você, pessoas dizendo, mas esse, ou você está acompanhando alguém que todo mundo está dizendo, esse aí não tem mais jeito. Tem sim, porque quando Jesus chama, quando ele convoca, e olha, interessante que justamente hoje, no Dia do Trabalhador, na minha homenagem a todos os trabalhadores, eu vou inserir os trabalhadores do Evangelho, aqueles que militam pela causa do reino de Deus, aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho. Se Deus chamou você, e provavelmente eu quero aqui olhar nos teus olhos, não sei quem é a pessoa, quais serão as pessoas que vão se sentir agora olhando dos meus olhos, mas eu quero dizer para você que foi chamado por Jesus, que um dia deixou coisas que você nunca imaginou que iria deixar para servir Jesus, mas agora está cansado, exausto, desanimado, enfraquecido, não se sente disposto, que aquele mesmo mestre que chamou Mateus e que chamou você em algum momento da sua vida, continua com seu olhar fixo para você, dizendo, eu ainda não desisti de você. Você ainda faz parte do propósito, você ainda faz parte do plano, do projeto. Venha servir, venha seguir, venha ser instrumento desse Cristo maravilhoso para levar outras pessoas a Jesus. Seja um evangelista. Você não precisa ser um Mateus. Você pode ser você mesmo, João, Carlos, Pedro, André, Felipe, William, seja lá quem for. Ele chama você. Não importa o quão inadequado você se sinta. Não importa. Ele sabe o que ele pode fazer de você.
basta você dizer: eis-me aqui. Deus abençoe a sua vida.